E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma jornada inédita recheada de mistérios e curiosidades. No vídeo de hoje vamos falar de cidades que simplesmente deixaram de existir. Foram completamente riscadas dos registros oficiais e varridos da memória coletiva. Lugares que, para todos os efeitos, nunca estiveram lá. Esses eram lares, comunidades cheias de vida, com escolas, praças, famílias inteiras construindo seus futuros. Mas, por uma decisão, um decreto, uma ordem, tudo isso foi interrompido. Hoje, se você procurar por esses nomes em um mapa moderno, não vai encontrar nada. É como se um capítulo inteiro da história humana tivesse sido arrancado. O mais assustador é que a causa dessa destruição não foi um terremoto, um vulcão ou qualquer outra força da natureza. É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos visitar os fantasmas de lugares que o mundo foi forçado a esquecer, mas que se recusam a desaparecer por completo. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e prepara a mente. Porque o que você vai ver agora não é lenda, é história real. Nossa primeira parada é talvez a mais famosa e assustadora desta lista, Pripyat, na Ucrânia. Construída em 1970, ela era uma cidade modelo soviética. O orgulho do programa nuclear da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era uma cidade jovem, cheia de famílias, parques, escolas e com uma média de idade de apenas 26 anos. Era o futuro. Um futuro que foi brutalmente interrompido às 1h23 da manhã do dia 26 de abril de 1986. A explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, a poucos quilômetros de distância, selou o destino de Pripyat para sempre. No início, a vida continuou. O governo soviético tentou abafar o desastre, mas a radiação, um inimigo invisível e mortal, já estava em toda parte. A evacuação começou mais de 36 horas depois do acidente. Foi anunciada como algo temporário. Levem apenas o necessário, vocês voltarão em 3 dias, diziam os alto-falantes. Milhares de ônibus chegaram e, em questão de horas, a cidade de quase 50 mil habitantes foi esvaziada. Ninguém nunca voltou. O que se seguiu foi uma operação massiva de negação e contenção. Pripyat foi cercada, isolada do mundo, e por muito tempo, sua existência foi um segredo mal guardado, uma ferida radioativa no coração da Europa. A cidade foi oficialmente removida dos registros civis, tornando-se um ponto em branco nos mapas. Hoje, Pripyat é uma cápsula do tempo macabra. Os apartamentos ainda têm móveis, as escolas têm livros abertos sobre as mesas, brinquedos estão espalhados pelo chão de creches. É um retrato congelado do último dia de vida normal. A natureza, indiferente à radiação, está retomando a cidade, com árvores crescendo dentro de prédios e animais selvagens vagando pelas ruas vazias. Pripyat não foi apenas abandonada, ela foi sacrificada. Um monumento silencioso e aterrorizante ao poder destrutivo da tecnologia humana e ao custo da mentira. Agora vamos para o outro lado do mundo, para o deserto da Austrália Ocidental. Lá existia uma cidade chamada Wittenoom. Durante as décadas de 50 e 60, Wittenoom era um lugar próspero. O motivo? Amianto azul, um dos minerais mais perigosos do mundo. A cidade cresceu ao redor de uma mina que extraía esse material, usado em larga escala na construção civil. Era um trabalho que pagava bem, atraindo trabalhadores e suas famílias para esse canto isolado do país. Eles tinham cinema, lojas, uma comunidade unida. O que eles não sabiam é que o ar que respiravam estava carregado de fibras mortais. A poeira azul do amianto cobria tudo. As crianças brincavam em montes de rejeitos do mineral como se fossem areia. As esposas sacudiam a poeira das roupas de trabalho de seus maridos, inalando as fibras sem saber do perigo. A empresa mineradora sabia dos riscos desde o início, mas a informação foi suprimida em nome do lucro. Quando as pessoas começaram a adoecer e morrer de mesotelioma e asbestose,
Décadas depois, a verdade veio à tona de forma brutal. A contaminação era tão severa, tão entranhada no solo e no ar, que a cidade foi declarada inabitável. A resposta do governo australiano foi drástica: apagar Wittenoom do mapa. Literalmente. Em 2007, o nome da cidade foi removido dos mapas oficiais e as placas de trânsito que levavam até lá foram retiradas. O governo comprou as propriedades dos últimos residentes e começou a demolir as casas. Hoje, o governo nega ativamente a existência da cidade, desencorajando qualquer um a visitar a área devido ao risco extremo à saúde. Wittenoom não é uma cidade fantasma. É uma cidade negada. Um lembrete tóxico de que, às vezes, é mais fácil apagar um lugar da história do que lidar com as consequências dos próprios erros. Voltamos para a Rússia, mas para uma história que antecede Chernobyl. Vamos falar de Mologa, uma cidade com mais de 800 anos de história. Fundada no século XII, Mologa era um importante centro comercial na confluência dos rios Mologa e Volga. Tinha igrejas de pedra, monastérios, mercados movimentados e uma população de mais de 7.000 pessoas. Era um lugar com raízes profundas, uma cidade que havia sobrevivido a séculos de história russa. Mas ela não sobreviveu ao avanço do progresso soviético, na visão de Stalin. Nos anos 30, a União Soviética estava em uma corrida frenética pela industrialização. Um dos grandes projetos era a construção de hidrelétricas gigantescas ao longo do rio Volga. Para criar o reservatório de Rybinsk, um dos maiores do mundo na época, uma vasta área precisaria ser inundada. E no centro dessa área estava Mologa. Os moradores foram informados de que sua cidade, suas casas, a terra de seus ancestrais, seriam sacrificadas em nome de um futuro melhor para a nação. A evacuação foi forçada e traumática. Cerca de 130.000 pessoas de toda a região foram realocadas. Em 1941, as comportas foram fechadas e a água começou a subir. Lentamente, Mologa desapareceu sob as ondas, apagada dos mapas e da geografia oficial. Por décadas, tudo o que restou foi a água, mas a memória do lugar persistiu. E, em anos de seca extrema, quando o nível do reservatório baixa drasticamente, Mologa ressurge. As fundações das casas, as ruas calçadas e os topos das igrejas emergem da água como fantasmas, um esqueleto de cidade que se recusa a ser esquecido. Ex-moradores e seus descendentes fazem peregrinações a este lugar para caminhar, mais uma vez, pelas ruas de sua Atlântida perdida. Nossa próxima parada nos leva a uma ilha no Mediterrâneo, Chipre, e a um lugar que já foi um dos destinos turísticos mais glamourosos do mundo, Varosha. Nos anos 60 e início dos 70, Varosha era a Riviera do Chipre. Suas praias de areia dourada eram frequentadas por celebridades como Elizabeth Taylor e Brigitte Bardot. Hotéis de luxo, apartamentos modernos, concessionárias de carros, lojas de grife e uma vida noturna vibrante faziam de Varosha o playground dos ricos e famosos. Era um símbolo do futuro próspero da recém-independente República do Chipre. Tudo mudou em um instante, em julho de 1974. Após um golpe de Estado na ilha, a Turquia invadiu o norte de Chipre. Conforme as tropas turcas avançavam em direção a Varosha, seus 39.000 habitantes fugiram em pânico, esperando retornar em poucos dias, assim que a situação se acalmasse. Eles deixaram tudo para trás: comida na mesa, roupas no varal, carros novos nas concessionárias. Mas os dias se transformaram em semanas, meses e décadas. A área foi cercada com arame farpado pelo exército turco e declarada uma zona militar proibida. Por quase 50 anos, Varosha permaneceu intocada e inacessível, um bairro inteiro congelado no ano de 1974. Os hotéis à beira-mar, com suas janelas quebradas, olham para o mar como esqueletos de um sonho perdido.
Dentro das lojas, a moda de meio século atrás ainda está nas vitrines. A natureza começou a tomar conta, com vegetação crescendo pelas rachaduras do asfalto, mas a estrutura da cidade permanece. Varosha não foi destruída, foi selada. Uma cidade moderna, abandonada em seu auge, mantida como uma peça de negociação política, um fantasma em uma ilha dividida. Existem lugares apagados por necessidade econômica ou conflito, e existem lugares que foram apagados porque nunca deveriam ter existido. Bem-vindos a Cantubek, na ilha Vozrozhdeniya, um lugar que ficou conhecido pelo seu codinome sinistro Aral 7. No auge da Guerra Fria, a União Soviética precisava de um lugar isolado, secreto e longe de olhares curiosos para desenvolver seu programa de armas biológicas. Eles o encontraram em uma ilha no meio do Mar de Aral, uma das maiores massas de água internas do planeta. Ali, eles construíram uma base de testes ultra-secreta. Em Aral 7, cientistas soviéticos trabalharam com os patógenos mais mortais conhecidos pela humanidade: antraz, varíola, peste bubônica, tularemia. Eles testavam a eficácia e a dispersão desses agentes em animais e, segundo relatos, em prisioneiros políticos. A base era uma pequena cidade autossuficiente para os cientistas e militares e suas famílias, com escolas e clubes, mas cuja existência era um dos segredos mais bem guardados da URSS. Oficialmente, a ilha estava vazia. Era um ponto em branco no mapa, um lugar que não existia. O fim de Aral 7 foi tão dramático quanto sua existência. Com o colapso da União Soviética, a base foi abandonada às pressas em 1992. Os cientistas partiram, deixando para trás toneladas de armas biológicas enterradas em poços rasos. Para piorar, o Mar de Aral, vítima de um desastre ecológico soviético, começou a secar. A ilha deixou de ser uma ilha, conectando-se ao continente e criando o risco de que animais contaminados pudessem espalhar as doenças. Aral 7 tornou-se um deserto tóxico, um dos lugares mais perigosos da Terra. Um legado letal de uma ciência pervertida e de um lugar que o mundo tentou, sem sucesso, esquecer. Nossa última viagem nos leva ao Japão, a uma pequena ilha rochosa na costa de Nagasaki, Hashima, apelidada de Gunkanjima, ou Ilha Navio de Guerra, por sua silhueta se assemelhar a um navio couraçado. Por quase um século, Hashima foi um dos lugares mais densamente povoados da Terra. Tudo isso por causa de uma coisa: o carvão. A Mitsubishi comprou a ilha em 1890 e iniciou uma operação de mineração de carvão submarina. Para abrigar os milhares de trabalhadores e suas famílias, um complexo de prédios de concreto foi erguido, criando uma verdadeira cidade vertical no meio do oceano. A vida em Hashima era intensa. A ilha tinha tudo: apartamentos, escolas, hospital, cinema, lojas. Tudo conectado por um labirinto de corredores e escadas, protegendo os moradores dos tufões. Mas a história de Hashima também tem um lado sombrio. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros de guerra coreanos e chineses foram forçados a trabalhar nas minas em condições desumanas. Após a guerra, a ilha continuou a prosperar, atingindo seu pico populacional nos anos 50. Mas o mundo estava mudando. O petróleo começou a substituir o carvão como principal fonte de energia no Japão. A decisão de fechar a mina foi tomada em 1974. E a evacuação foi tão rápida e total quanto sua ocupação. Em questão de meses, a ilha, que abrigava mais de 5.000 pessoas, ficou completamente vazia. A Mitsubishi removeu a ilha de seus registros e o acesso foi estritamente proibido pelo governo. Por mais de 30 anos, Gunkanjima foi deixada para apodrecer, uma cidade de concreto sendo lentamente devorada pelo mar e pelo vento. Apenas em 2009 parte da ilha foi reaberta ao turismo, revelando um mundo em ruínas,
um testemunho impressionante da ascensão e queda da era industrial japonesa. Pripyat, Vitenum, Mologa, Varosha, Aral-Seche, Hashima. Nomes que soam como ecos de um passado distante, mas que representam feridas muito reais e presentes. Esses lugares não sumiram por acaso. Não foram vítimas de uma catástrofe inevitável. Foram decisões humanas, motivadas por poder, lucro, guerra ou um ideal distorcido de progresso, que determinaram que certas vidas e histórias não mereciam continuar. Cada cidade apagada é um lembrete sombrio de nossa capacidade de destruir e de esquecer. O que é mais assustador é pensar que essas são apenas as histórias que conhecemos. As que, por algum motivo, deixaram vestígios suficientes para serem redescobertas. Quantos outros lugares ainda foram apagados sem que a gente nunca tenha ficado sabendo? Quantas comunidades inteiras foram varridas da existência sem deixar ruínas para contar sua história? A memória é frágil, e a história, como vemos, pode ser reescrita e até mesmo deletada. Cabe a nós buscar essas narrativas perdidas e garantir que elas não desapareçam para sempre. A história desses lugares nos força a questionar o que define um lugar. É o ponto no mapa, o conjunto de prédios, ou são as pessoas e as memórias que ali viveram? Comenta aqui embaixo qual desses mais te impressionou e se você quer uma parte 2. Porque enquanto alguns lugares são esquecidos, outros continuam tentando ser lembrados. Muito obrigado por assistir e até a próxima.